Olá, meu querido, saudações a esse seu coração maravilhoso, divino. Bom, você alguma vez na sua vida já se decepcionou, sei lá, com alguma pessoa próxima, ou sei lá, no trabalho, ou até de uma forma mais distante, né? Personagens, pessoas que você admira, assim, lideranças, pessoas famosas, enfim. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A melhor coisa que a gente tem que fazer realmente é nos decepcionarmos. Por quê? Porque, de uma certa forma, foi através da decepção que eu aprendi muito. Eu percebi que, de uma certa forma, as coisas não são exatamente como elas se mostram. Inclusive a ciência está mostrando. A própria física, né, tem mostrado aí que essa realidade, conforme a gente vivencia, ela é fruto da nossa consciência. Ou seja, as coisas elas não são bem assim não. Você está me vendo aqui, a gente pensa que as coisas são assim, mas elas não são, por incrível que pareça. Parece uma loucura o que eu estou dizendo. Mas a física quântica mesmo, ela está mostrando que as coisas são muito diferentes. A realidade última, né, como diz até o professor Hélio Couto, está muito além daquilo que a gente imagina. A gente vive na periferia da periferia da periferia da realidade. Isso, de uma certa forma, é decepcionante, mas ao mesmo tempo é libertador, porque através desse processo a gente começa a enxergar que existe muito mais. E o que faz a gente se decepcionar é justamente um padrão de consciência, o qual a gente apenas se apega a essa realidade limitada conforme ela se apresenta. Aquilo que os orientais chamavam do mundo do véu de Maia, né? Ou seja, é um fragmento ilusório da realidade. E é através dessas ilusões que a gente constrói nossas verdades, construímos as nossas crenças. A gente acredita que é assim, que a coisa é assada. E o universo, ele só tem uma linguagem, e essa linguagem é muito simples, ele só sabe dizer sim. Ou seja, e é assim que funciona a lei da atração, né? Então, eu me lembro uma vez que eu estava com um amigo, a gente sentou numa lanchonete, assim, para conversar. Isso foi lá em João Pessoa, na Paraíba, já há muitos anos. E eu estava lá e a gente estava conversando, e ele tinha se queixado de um rapaz lá, que era um rapaz muito benquisto socialmente, ele é um rapaz, assim, com aparência muito boa, bonito, e assim, a mulherada toda louca por ele e tal, não sei o quê. E ele disse: eu não gosto esse cara é muito pedante, ele é muito pernóstico, e não sei o quê. E ele estava falando muito desse cara que ele tinha chegado lá, e de repente esse cara foi, uma amiga nossa trouxe ele na nossa mesa, né? De repente ele chegou lá, e ele chegou para mim e disse: cara, vamos embora, eu não gosto desse cara não. E aí fiquei esperando ele ir embora, ele tomar a iniciativa, né? E aí eu solidário a ele, eu disse: olha, cara, vamos embora, né? Vamos embora. Eu tenho que ir e tal, vamos, né? Eu estava sendo solidário, né? Para que ali estava desconfortável. E eu, inclusive, eu concordei com ele, que o cara era pernóstico e não sei o que lá, até uma forma de, de agradar, né? De estar ali, né? Uma mentira, né? Para agradar os outros. E na verdade também eu achava que o cara era, né, era pernóstico e tal. Eu tinha também um pouco dessa impressão dele, mas nem tanto, não tinha essa aversão a ele. E aí o que acontece? Por incrível que pareça, ele não aceitou ir. Ficou lá brincando, conversando com o cara, como se fosse o maior amigo do cara, na maior. E eu, pô, entendi nada, cara. E aí, naquela época eu era muito jovem, imaturo, e eu nem sequer coloquei essa questão para ele. Eu não tive a oportunidade de colocar isso na mesa. Mas no fundo eu fiquei decepcionado, assim, porque, poxa, eu fui solidário com ele,
Mas aí onde está a grande lição, né? À medida em que eu fui solidário com ele, também eu menti. Na verdade, eu não estava querendo sair daquela mesa por conta dele. Para mim, nem cheirava nem fedia. Para mim não tinha essas coisas. Mas eu, para, sei lá, manter a fidelidade, mostrar que era amigo dele, eu tive que representar aquele papel. Ou seja, eu menti, ou seja, eu fui falso. Na medida também que eu percebi também que ele me devolveu uma falsidade também, né? Uma contradição. Ou seja, uma decepção muito grande. No momento eu fiquei decepcionado com ele, não consegui enxergar a minha falha, o meu erro, né? Mas, depois de muitos trabalhos, é que eu refleti e vi como aquilo foi importante para eu enxergar também o quanto a gente projeta as nossas fantasias, os nossos erros sempre nas outras pessoas. E esquecemos de ver o quanto nós somos responsáveis por aquela situação, né? Então, de uma certa forma, isso me ilustra também uma decepção interna comigo mesmo e externa com ele mesmo. Isso, a gente estendendo para a nossa realidade, só nos engrandece, porque a gente percebe que com isso a gente sabe que se decepcionar com esse mundo, ao mesmo tempo é voltar e trazer o reencanto com ele. Porque de uma certa forma, uma das coisas que tem mais me feito ficar encantado com a realidade e que tem feito eu realmente ter uma relação muito mais afetiva, eu não sei nem descrever, né, com relação à realidade, tem sido sobretudo observar os detalhes. Tem um recurso que a gente chama na Umbihiri, que é singularização, que é a gente focar em pequenos detalhes, observar, e fazer uma meditação em marcha, né? Todo canto você está observando aquelas coisas que normalmente não seriam observadas, não seriam colocadas, chamadas à nossa atenção, né? E aí, naturalmente, através desse recurso, a gente vê que é nos detalhes, é em cada ponto que existe a totalidade. Inclusive aquele físico, né, o Nassim Haramein, ele fala que a gente está na dimensão do ponto, porque em cada próton, ou seja, no núcleo do átomo, ou seja, que é a substância, é a informação que a gente tem, digamos, básica para a gente pelo menos entender essa construção dessa realidade. O núcleo do átomo, ele contém a informação de todos os outros prótons, ou seja, de todos os outros átomos. Em qualquer ponto existe toda a totalidade, por incrível que pareça, viu, gente? É isso mesmo, parece uma loucura. Se você ainda não conheceu a física quântica, sugiro que você veja, para que você possa, inclusive, dar um salto quântico na sua vida. Inclusive, por falar nisso, o que tem me ajudado muito, não só os estudos, também tem sido esse método de cura quântica, também chamado Umbihiri, o qual chegou na minha vida e que está vendo eu dar esses saltos quânticos através de pequenos detalhes, né? Através de pequenas coisas, porque é justamente nessas pequenas coisas, nesse microespaço, onde está a matriz, né? A razão, está ali a fonte de toda a totalidade. Parece incrível, parece uma loucura. Pois se decepcione, principalmente com a visão a qual nós estamos tendo sobre a realidade. Se porventura sua realidade esteja restrita a essa fantasia de meramente ficar restrito aos ganhos e aos benefícios desse mundo, conforme ele está aí se apresentando. Se você está conformado com ele, não está errado também, não existe nem essa coisa de ser certo ou errado, mas de uma coisa é certa, pelo menos é o que a gente pode inferir, é o que a gente pode deduzir, né? É que pelo menos você vai estar vendo apenas a periferia da realidade, existe algo muito maior. Então, a decepção nesse sentido é sobretudo com as certezas que nos foram dadas, né? Que nos foram jogadas assim, impostas, né? E a gente tem a oportunidade agora da gente se decepcionar com isso para a gente poder criar outras possibilidades, para a gente resgatar o nosso poder e produzir coisas novas, né? A gente poder realmente atrair aquilo que a gente quer para a nossa vida e a gente criar também coisas novas, novos conteúdos. E é por isso que eu estou aqui também trazendo esse vídeo aqui. Não sei se isso é importante para você, não sei se você concorda, se você discorda,
Mas eu estou aqui trazendo porque eu penso que a internet é um recurso muito importante para a gente gerar conteúdos, para que a gente possa gerar uma nova visão, uma nova forma de encararmos a nossa vida e compartilhar essas experiências. Porque, na minha concepção, quando eu falo com você, eu falo comigo mesmo. É como se eu estou mirando aqui para um ponto, né, de uma câmera de um celular, né, um simples celular, e é um ponto. E a partir desse ponto, de repente eu estou me comunicando com você. Olha a grandeza disso, olha como isso é fantástico. E assim a gente está trocando informação. Informação que eu já peguei, não estou trazendo nada novo, eu apenas estou aqui colocando a própria Umbi Healing, o próprio método de cura Umbi Healing. Ele é um método de cura quântica novo, algo extremamente novo, é totalmente novo, mas ele também é resultado de todo esse trabalho, ou seja, é como se diz, todas as possibilidades existem e é através dessas possibilidades que a gente se conecta, né? Então, minha querida, meu querido, fica aí essa conectada quântica do umbigo e, como diz os orientais, namastê. Então, o que a gente deve fazer? Puxa vida, não tem receita de bolo, pelo menos é o que eu penso. Existem algumas articulações para a gente se proteger, porque a pessoa que é rude, a pessoa que é agressiva, ela vai te atacar. Se ela está